conhece a história e nós sabemos, quando nós estudamos, que naquele tempo, quando alguém vinha a óbito, tinha que fazer o enterro no mesmo dia. Não podia deixar muito tempo o defunto dentro da casa, porque senão aquele ambiente se tornava impuro, imundo. Então, essa mulher, ela tinha que enterrar o filho no mesmo dia que ela recebe a notícia. Ela acabou de receber a notícia que o filho morreu e ela agora vai ter que passar pela mesma situação. O cenário de morte vai se repetir na sua história novamente. Imagina só essa mulher vivenciando tudo que ela já viveu lá atrás, tudo que ela viveu a primeira vez. Ela está triste, ela está chorando, porque nós entendemos que na lei, que na cronologia humana, quem tem que enterrar é o filho que enterra os pais primeiro. Só que essa mulher aqui, ela vai enterrar o seu filho e ela está triste, ela está frustrada, ela está com o coração sangrando, porque ela está passando por mais uma perda novamente. E a gente também conhece a história e nós sabemos que naquele tempo, quando alguém vinha a óbito, logo se pagava as carpinteiras para chorar no velório, logo se era pago pelo governo para que elas chorassem nos velórios, para que elas ali agora fingissem uma emoção triste para aquelas famílias. Essa mulher está sozinha no ambiente de perda e tem um grupo de pessoas chorando pela morte, pela perda, pela segunda vez na tua casa, na tua história. Agora a gente observa que essa mulher prepara o filho, prepara todo o cenário fúnebre e agora um grupo de pessoas vai carregando, vamos dizer assim, o caixão, vai carregando agora aquele cenário está acontecendo. Só que se a gente voltar lá atrás, enquanto em Naim está acontecendo pela segunda vez um cenário de morte, tem alguém que decidiu descer até Naim para mudar o contexto da história dessa mulher. Agora vem Jesus descendo de Cafarnaum. Perceba que Jesus, ele já passou, ele já curou o cego, ele já curou o leproso, ele já entrou na casa de Pedro, já curou a sogra dele. Jesus, ele já curou, ele já fez maravilhas, ele já curou agora o servo do centurião, e através de uma palavra lançada e a fé daquele homem, o milagre acontece lá na casa do centurião, e Jesus está descendo de Cafarnaum e está indo até Naim para realizar um milagre naquele lugar. Aleluias! A mulher está saindo agora de um cenário de morte, está passeando, e Naim era uma cidade pequena. Naim era uma cidade que tudo que acontecia na casa do fulano, lá no cicrano, já sabia o que estava acontecendo. Imagina agora a morte que veio de novo na casa dessa mulher. Está todo mundo agora, está um alvoroço na cidade de Naim. Tem um grupo de pessoas chorando e um grupo de pessoas acompanhando o cenário de morte. Enquanto essa mulher está destruída, tem alguém andando atrás dela, apontando e dizendo: coitadinha, acabou para ela, não tem jeito mais. Agora o que ela vai fazer sozinha? O que vai acontecer na história dela? Não tem marido, não tem o filho mais, porque era o único filho. O que vai acontecer na história dessa mulher? Essa mulher está indo frustrada. Igreja, perceba uma coisa: não é diferente na nossa história, não é diferente na sua história e na minha história. Quando nós estamos passando por um cenário de frustração, o que nós mais encontramos são pessoas apontando pelo que está acontecendo na nossa vida. São poucas as pessoas que estendem a mão para o nosso cenário. Só que deixa eu te dizer uma coisa: a gente não precisa de muita gente para abraçar a nossa história, para acontecer
Jesus descendo de Cafarnaum. E a Bíblia é bem clara quando ela diz que Jesus desce com os seus discípulos e com uma grande multidão. Pensa comigo, irmã Jaqueline. Está acontecendo um cenário de velório. A mulher está indo com o defunto, com o filho. Tem um grupo de pessoas, que eu creio que é a cidadezinha toda de Naim, acompanhando a mulher. E para quê? Que Jesus vai descer com uma multidão atrás dele para ver a derrota dessa mulher. Sabe o que a gente se pergunta? Para que Jesus vai descer com tanta gente para ver o que está acontecendo na vida dessa mulher? Sabe por que Jesus desce com tanta gente? Porque Jesus, ele precisa fazer com que algumas pessoas que estão andando atrás dele entendam que o milagre que ele vai fazer, primeiro não é no morto, mas é em quem está vivo. Aleluia! Jesus precisa fazer a multidão entender que milagre, irmão Cássio, não acontece primeiro em quem está morto, mas acontece em quem está vivo. Sabe por quê? Tem muita gente que está vivo, mas que está morto espiritual. Tem muita gente que anda, que fala, que come, mas chega na igreja e fica igual morto. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Jesus queria mostrar para a multidão. A mulher está saindo daquele cenário de morte. E a gente conhece a história. A gente sabe que quando sai de Naim com um defunto, é para enterrar aquele defunto, não é dentro de Naim, é fora da cidade de Naim. E é aproximadamente uns 10 quilômetros depois da porta de Naim, para que aconteça o enterro. E depois que essa mulher sair de Naim, irmã Varusa, acabou. Não tem jeito mais. Só que a Bíblia diz que antes dela sair na porta, Jesus está chegando em Naim. Aleluia. Antes dela sair de Naim, Jesus está entrando na porta de Naim. Eu gosto desse texto porque o Senhor falou comigo hoje assim: a mulher está vindo com um grupo de pessoas, saindo de Naim com um cenário de morte, mas Jesus chega na porta de Naim. E é interessante que quando Jesus chega na porta de Naim, ele para na porta de Naim. Só que quando Jesus para, todo mundo que está atrás de Jesus para junto. E o interessante é que quando Jesus para na porta, o cenário fúnebre, o que está vindo de morte, todo mundo também para. Quem está carregando o morto, para. Quem está chorando no velório, para de chorar também. Quem está apontando a vida da mulher, para de apontar também. Quem está falando que a história dela acabou, para de falar também. Porque quando Jesus aparece na porta, ele faz parar o velório de Naim. Deus está mandando eu liberar para a tua vida hoje. Ele está chegando na porta de Naim na tua história. E na hora que ele entrar, ele vai mandar velório parar. Ele vai mandar essa derrota parar. Ele vai mandar essa frustração parar. Ele vai mudar o quadro da situação. Porque ele está entrando na tua Naim hoje para mudar. Aleluia. Jesus entra, para na porta e todo o cenário de velório é interrompido. Jesus chegou para interromper o cenário de morte. E eu gosto de Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus, porque ele não precisa avisar que está chegando no território de ninguém. Ele não precisa avisar, irmão Messias, que está chegando no Naim de ninguém. Ele simplesmente disse que iria entrar em Naim e ele chegou lá. Porque ele é assim. Quando ele quer mudar a nossa história, ele entra na nossa Naim. Quando ele quer fazer morto ressuscitar, ele entra para trazer vida.
E um dos maiores milagres de Jesus foi a ressurreição. Então, quando ele entra na porta de Naim, todo o cenário de velório para também. Todo mundo para. Só que o que eu acho interessante é que Jesus já podia chegar fazendo morto ressuscitar, né, irmão Cássio? Jesus já podia chegar fazendo morto reviver. Só que quando Jesus chega na porta de Naim, a primeira coisa que ele avista é a mãe do menino. A primeira pessoa que ele avista é quem está vivo. A primeira pessoa, irmão, que Jesus vai avistar é a mulher, que está com a alma amargurada, frustrada. Quando Jesus olha para ela, Jesus vai ter compaixão. Porque Jesus sente a dor daquela mãe. Jesus sente a dor daquela mulher, irmão Barroso. E quando Jesus sente a dor daquela mulher, ele se move em compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Compaixão é sentir a dor do outro. Compaixão é tomar a necessidade do outro. E Jesus fez isso. Aí quando Jesus se aproxima dela, Jesus vai dizer para ela: mulher, não chores mais. Quando Jesus diz para ela: não chores mais, Jesus está dizendo: olha, eu quero aliviar a tua alma primeiro. Eu quero curar as feridas que estão no teu coração. Quando Jesus se aproxima da mulher que está viva, Jesus está dizendo: olha, eu quero ressuscitar os teus sonhos novamente. Porque para quem está passando pelo segundo velório, pela segunda morte, já está com sonhos mortos, já está com os planos mortos, já está com seus objetivos mortos. Quem está passando pela segunda morte já não vê futuro mais. Só que quando Jesus se aproxima dela para dizer para ela não chorar, Jesus está dizendo: eu estou curando as tuas feridas, eu estou devolvendo os teus sonhos, eu estou devolvendo os teus projetos, eu estou devolvendo o teu ministério, eu estou devolvendo a tua casa, ei, eu estou devolvendo a labarachora. Jesus, quando abraça ela, ele está dizendo: eu estou curando as tuas feridas. Era necessário primeiro Jesus ressuscitar quem estava vivo, porque a mulher estava até viva, a mulher estava até de pé. Quando ela teve a notícia do filho, ela teve que largar tudo que estava fazendo, se posicionar e preparar o filho para enterrar. Uma pessoa que vem de um cenário de morte anterior e passa pelo mesmo cenário e agora precisa se posicionar, se fazer de forte para preparar morto para enterrar. Isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer pessoa. Mas ela teve que ser forte, porque não podia esperar o dia seguinte. Morreu, tem que enterrar, né, Evangelho? Ela precisou se levantar. Já parou para pensar que na nossa geração tem tanta coisa acontecendo à nossa volta e a gente está murmurando e a gente não quer se levantar? Na primeira dificuldade a gente quer dar meia volta e ir embora, largar a mão de tudo, porque a gente está se sentindo fraco demais. Aí Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: se posiciona. Porque esse velório aí, ele não vai chegar até o cemitério para ter enterro. Se coloca de pé, porque essa morte aí, ela não vai ter enterro. Eu estou chegando hoje para trazer vida para a tua história. Só que a gente não quer crer como a Maria Eduarda creu. A gente não quer ter fé, a gente quer murmurar. A gente quer pegar a mão, a gente quer enfrentar o cenário de derrota e prosseguir com ele. Jesus está dizendo: eu não te chamei para ser menina,
eu não te chamei para ser menino. Eu te chamei porque eu tenho um propósito maior na tua vida. E para eu cumprir o propósito, eu preciso primeiro trazer vida para você que está vivo, mas tem algumas coisas mortas aí dentro de você. E eu preciso hoje entrar na tua casa, na tua história, para mudar algumas coisinhas. E aí Jesus se compadece dela de íntima compaixão, abraça a mulher, restaura, traz para ela de volta cura na alma, traz para ela de volta vida, porque ela estava viva, mas estava morta, espiritualmente frustrada, porque não sabia mais o que iria fazer com a sua situação. E depois que Jesus traz vida para essa mulher de volta, depois que Jesus restaura o interior dela, depois que Jesus cura a alma dessa mulher, Jesus agora ele vai olhar para o defunto. E quando Jesus olha para esse defunto, Jesus se aproxima dele e ele vai dizer assim: filho, ou homem, ou mancebo, a ti te digo, levanta-te. Jesus libera uma palavra de ordem para a vida desse moço. Interessante que eu acho de Jesus é que até que morto, quando ouve a ordem de Jesus, obedece. E a gente que está vivo não quer obedecer. Eu estou pregando para alguém nesta noite para dizer para você que até morto obedece a voz de Jesus. Sabe por quê? Porque para a morte chegar na vida de alguém, ela precisa pedir permissão. Aleluias! E quando Jesus dá ordem para esse morto, ele está dizendo: menino, levanta-te, que eu estou trazendo vida para a tua história de novo. Como é que morto escuta a ordem de Jesus? Aleluia! Lembra de Lázaro? Já estava todo enrolado, todo enfaixado, já estava dentro. Já tinha pedra fechando o túmulo de Lázaro. Só que quando Jesus chega depois de 4 dias, ele simplesmente vai dar uma ordem: Lázaro, vem para fora. O espírito de Lázaro já tinha voltado para o Pai. A alma dele já estava no seio de Abraão. Como é que morto escuta a ordem de Jesus? Só que quem conhece a história sabe que naquele tempo, quando eles preparavam o defunto, eles enrolavam eles todinho, ou com lençol, ou com uma atadura, mas os ouvidos ficavam expostos. E quando Jesus falou: Lázaro, sai para fora, como se o espírito de Lázaro, que já estava no Pai, ouvisse a voz de Cristo e voltasse para Lázaro. Aleluias! Jesus pede para remover a pedra e Lázaro sai para fora. Quando Jesus olha para esse menino, ele está dizendo: meu filho, levanta-te, porque eu estou trazendo vida. Era como se Jesus estivesse dizendo para o espírito dele: volta, porque não vai ter enterro em Naim hoje. Volta para o menino, porque hoje eu estou trazendo vida de volta. Aleluia. 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 Eu não sei como que você ainda não conseguiu glorificar o Senhor. Aleluia. Quando a Maria Eduarda estava ali, naquele leito, desmaiada, dormindo, Deus ouviu o clamor da igreja. E eu creio que Ele deu ordem ao espírito dela para que voltasse, para cumprir na vida dela o que Deus ainda tem para fazer. Porque se Deus quisesse, Ele podia passar direto de Naim. Podia. Se Jesus quisesse. Se Jesus quisesse, Ele poderia ver
velório todinho acontecer com o Cássio, e até ver o enterro. Se ele quisesse, ele nem precisava fazer morto ressuscitar. Só que ele decidiu visitar alguém na para mudar a história. Deus está dizendo nesta noite que ele decidiu entrar na tua casa hoje. Glória a Deus, aleluia. Na tua história para mudar. Deus está dizendo, não vai ter velório lá, eu vou trazer vida. Eu não sei como está na tua casa, qual é o velório, qual é o cenário de morte que você está enfrentando. Talvez não é um cenário de morte física, mas talvez tenha alguém na tua casa que está morto espiritualmente, que está cego espiritualmente. Talvez você está passando por uma situação frustrante, que você não consegue abrir a boca para glorificar o nome do Senhor. Deus está dizendo, é hoje que eu estou visitando a tua Naim. Só que ele vai fazer só se você tiver fé, só se você crer. Ele vai mudar a história da tua vida só se você acreditar. Jesus está dizendo que lá não vai ter morte mais. Lá você não vai perder mais. Lá ele vai fazer você gerar vida. Jesus está dizendo que lá não vai ter cenário de derrota mais. Porque ele vai fazer você gerar vida. Ele vai fazer você ver defunto se levantar. Ele vai fazer um milagre acontecer. Jesus está dizendo, eu visito o teu cenário hoje. Aleluia! Você está achando que é o final da tua história? Você está achando que acabou para você? Aleluia! Mas Jesus está dizendo, eu estou visitando a tua Naim hoje. Eu já entrei lá, eu já paralisei o velório, eu já cancelei o cenário fúnebre, eu já estou mandando o menino se levantar e colocar de pé na tua Naim. Oh, decaia sui, decanabaia sei. Jesus está dizendo que alguém está dizendo para você, vai ter morte, o velório vai acontecer. Jesus está dizendo, eu estou entrando hoje para cancelar o velório. O menino vai se colocar de pé. Eu vou mudar a tua história. Essa doença não vai te consumir. Ah, esse filho teu, ele vai se levantar, ele vai voltar. Aleluias, aleluias. Aí sabe aí o que acontece? Quando Jesus dá uma palavra de ordem para o defunto, a Bíblia diz que ele revive, ele se assenta e ele não levanta ainda. Eu quero fazer você entender isso aqui. Quando o defunto recebe a palavra de ordem, o espírito dele entende e volta, o menino vive uma bagunça. Só que ele não se levanta primeiro, ele se assenta. Por que ele se assenta? Para ouvir o que Jesus está falando. Aleluia. Porque a Bíblia diz que antes de Jesus devolvê-lo para a mãe, Jesus precisa ouvir o menino falar para saber se os órgãos dele estão tudo ok, para ele devolver para a mãe. Não é assim, irmã Jaqueline? Só que aí o menino se assenta, escuta Jesus falar com ele, recebe a ordem de vida, ouve, e depois que ouve, ele fala. Sabe o que o Senhor falou comigo na tarde de hoje, quando eu estava meditando novamente? Eu falei assim, Senhor, quando o Senhor mandou o morto levantar, não era para ele automaticamente se colocar de pé e mostrar o milagre que o Senhor fez na vida dele? Aí Jesus falou para mim assim, sabe por que ele não se levanta quando eu dou a ordem para ele se levantar? Sabe por que ele se assenta primeiro? Para ouvir o que eu estou falando? Porque ele entende
que quando ele recebe uma ordem, uma palavra de vida, primeiro ele precisa ouvir de quem está dando a ordem, para depois ele falar alguma coisa e se levantar. Aí o Senhor falou para mim, porque tem muita gente que quer levantar primeiro, quer já falar primeiro e não quer ouvir o que o Senhor tem para liberar na vida dele primeiro. Tem muita gente que já quer chegar falando, tem muita gente que já quer chegar se levantando, achando que é alguma coisa e Deus está falando. Primeiro tem que sentar, ouvir e obedecer para depois se levantar e falar alguma coisa. É por isso que tem gente que entra na casa do Senhor e sai do mesmo jeito. Porque parece que chega na igreja e fala assim, para mim não aconteceu nada naquele culto. Talvez, irmã Vanusa, talvez em algum momento, quando você entrou aqui hoje, você pensou, era para a casa estar mais cheia. Poxa, eu faço parte desse corpo aqui. Era para todo mundo que vem no domingo estar aqui hoje, celebrando a vida da minha sobrinha comigo. Só que o bom, irmão Messias, que Jesus não conta com quantidade. Jesus conta com quem está disposto a adorar o nome dele e a cumprir o propósito que ele tem na vida de cada um, irmão Vanusa. Porque se Jesus contasse com quantidade, a multidão toda que seguia ele estava servindo ele. Perceba que nem todo mundo que andou com Jesus continuou com ele. Perceba que nem todo mundo que recebeu milagre continuou com ele. Tanto que a Bíblia diz que 10 leprosos foram curados, só um voltou para agradecer, né, irmão? Por isso que Jesus nunca contou com multidão. Ele pregava para muita gente, para a multidão. Ele realizava milagre quem ele queria. Só que ele nunca contou que multidão ia seguir ele e acompanhar ele. Não. Jesus ele sempre contou com quem estava disposto a cumprir a vontade e o propósito dele. E é por isso que você foi marcado para estar aqui. É por isso que você mesmo, Jesus tocou no teu coração. A irmã disse assim, eu nem ia vir para cá. Mas eu estou falando hoje que eu não ia vir e eu estou aqui hoje. Ela não veio, né, com a vontade dela, ela veio porque Jesus marcou enquanto ele falou, você querendo ou não, pego na tua mão, eu te levanto. Aleluia! Por quê? Porque só celebra milagre quem participou. Lembra da viúva do azeite? Quando o profeta Eliseu falou, volta lá, pega muitas vasilhas. Nós não sabemos quantas. Mas quando você pegar as muitas vasilhas, entra para tua casa, teus filhos, fecha a porta. Fica só você e os filhos e pega um pouquinho de azeite e enche as vasilhas. É o texto que eu indaguei com Deus também. Falei, Senhor, por que essa mulher deixou a porta aberta e o Senhor não permitiu que o povo que estava falando mal dela visse o milagre acontecer de uma vez de porta aberta? Aí o Senhor falou para mim, é porque o milagre dela iria acontecer do lado de dentro de porta fechada. Porque quando ela abrisse a porta e saísse do lado de fora, irmão Cássio, alguém ia olhar e falava assim, como é que aconteceu? A mulher estava caída, estava frustrada, estava chorando. Os filhos iam ser levados pelos credores. Agora a mulher está saindo de cabeça erguida, vistosa, com um sorriso no rosto. Era Deus dizendo para mim, ela precisou entrar e fechar a porta para as brechas de quem estava do lado de fora não entrar, para impedir o milagre dela. É por isso que nem todo mundo vai participar, irmão, do teu milagre. Porque nem todo mundo está apto para viver o que Deus tem para fazer na tua vida. Por isso que Jesus chegou em Naim a tempo. Porque se a mulher saísse da porta para fora, talvez se algum estrangeiro tivesse vindo naquele momento, ia todo mundo parar para saber o que estava acontecendo. Imagine se naquele tempo tivesse WhatsApp. O burburinho que estava na cidade, as cidades vizinhas todas iriam saber. Porque o povo, ia mandar um WhatsApp para alguém e falar assim, sabe a viúva lá de Naim, Roberto, que perdeu o marido outro dia? Agora ela perdeu o filho, está sozinha. Quem vai bancar ela? Quem vai pagar as contas? Quem vai dar sapato bonito para ela calçar? Ou melhor dizendo, sandálias. Quem vai dar para ela comida?
Quem vai tratar do emocional dela? As cidades vizinhas não iam saber. Ia ser igual esses noticiários que tem na cidade. O que está acontecendo aqui no bairro Santa Luzia, lá em Miracema já está sabendo. Porque as redes são assim. Só que bom que naquele tempo não tinha Wi-Fi, redes sociais, nem celular. Porque se tivesse, essa mulher estava coitada. Se quem já estava no lado de Nair já estava apontando o evangelho, imagine se tivesse WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Já tinha virado B.O. A mulher ia estar com vergonha de sair na porta da foto de Nair. Se ela tivesse em algum poço pegar água com o seu cântaro, não ia mais. Ia passar sede. Mas o bom é que naquele tempo não tinha WhatsApp, Instagram, Facebook. Não tinha Wi-Fi, mas tinha Jesus, o próprio. Já tinha aquele que não precisava de celular, de Wi-Fi para falar com o pai. Ele já vinha já como intermédio para resolver o problema da mulher. E o bom é que ele chegou a tempo em Nair. Depois que o menino senta e escuta o que Jesus está falando, ele fala. Quando ele fala, Maria Eduarda, Jesus observa que o menino está com vida, saúde, restaurado. E então, para finalizar, ele pega o menino, irmão Marisa, e devolve a mãe. E a Bíblia diz que todos, foram quantos, irmãos? Não, vocês não jantaram assim para cá. Foram quantos? A Bíblia diz que todos se apoderou de temor e glorificaram a Deus. Quem estava fazendo fofoca não está mais. Quem estava falando da saia da irmã não está falando mais. Quem estava falando da pregação do irmão não está mais. Quem estava falando dos louvores que foram cantados não estão mais. Quem estava falando da derrota da casa de alguém não está mais. Quem estava falando que o teu ministério não tem jeito mais, não está mais. Quem estava dizendo que o morto vai ter que ser enterrado, não está falando mais. Eu estou falando para alguém nesta noite. Eu não sei porque você ainda não deu glória. Irmãos, aqui não é lugar de pedir para você dar glória. Você tem liberdade aqui. Aleluia. Sabe por que eu gosto de dar glória, que eu gosto de dar aleluia? Sabe por que eu falo em mistério? Que quando Deus me ordena pular, eu pulo. Porque de onde que eu vim? Se quando eu sentava à mesa do escarnecedor, eu rodava, pulava, eu me alegrava com eles, imagina na presença do Senhor. É aqui mesmo que eu vou adorar. Sabe por quê? Tem uma rua de ouros me esperando, tem uma mansão celestial me esperando, tem alguém que pagou o preço da cruz de graça. Ei, decalamarabaixa, tem alguém que entrou na minha história para mudar o meu contexto. Tem alguém que se chama Jesus de Nazaré e ele está aqui hoje. Aleluia! Oh, glória! Quem abriu a boca para questionar sobre a tua vida não vai mais falar. Aleluia! Porque quando viu Jesus chegando, entendeu que é Ele que é o dono de todas as coisas. Que se Ele quiser ressuscitar morto, Ele ressuscita. Se Ele quiser fazer cego enxergar, Ele faz. Se Ele quiser fazer lepra se curar, Ele faz lepra se curar. Se Ele quiser restaurar a sua casa, Ele restaura. Se Ele quiser trazer o seu marido, nem que seja quebrado, nem que seja machucado, Ele traz. Se Ele quiser trazer o seu filho, Ele traz. Se Ele quiser fazer você gerar, Ele faz. Porque Ele é o dono da vida. A última palavra ainda é dEle. Para com esse negócio, igreja, de acreditar na palavra de homem, de acreditar na palavra terrena, porque a palavra da terra não te garante nada, mas a última palavra que é de Jesus, ela garante muita coisa. Para eu finalizar, aproveitando que é um culto de agradecimento, está falando muito de milagre, eu quero ressaltar, a minha vida é um milagre, desde que eu me entendo por gente. A minha casa é um milagre.
E eu vivi muitos milagres. Quem conhece a história da Maria, sabe de algumas histórias dela lá atrás, de milagre dela. Mas tem um tempo que eu vivo hoje com a Maria Fernanda que tem sido um tempo de ensinamento para minha vida. Quem conhece o que eu tenho passado com a Maria. O irmão Eleomar, conhece, né? Tio Eleomar, né, Maria? Lá da escola. Eu venho passando um tempo com a Maria muito difícil, desde o ano passado. A Maria desenvolveu um transtorno da ansiedade. Até então a gente achava que era uma coisa simples, fácil de se resolver. Só que o transtorno da ansiedade, ela desenvolveu um transtorno da fobia. E esse transtorno da fobia desenvolveu um transtorno da fobia escolar ou de ambientes com muita gente, muito fechado. Esse transtorno da ansiedade, da fobia, desenvolveu o transtorno do pânico. Eu não sei se o irmão Eleomar chegou a presenciar algumas vezes, né, que a Maria deu crise de pânico na escola. E ela só conseguia ficar em volta da pia, porque ela achava que o mal que ela estava sentindo iria fazer com que ela passasse mal de verdade. A Maria saía correndo desesperada da escola. Em abril desse ano eu cheguei a ficar 30 dias, de 7 às 11h40 na escola, para ver se ela conseguia, com a minha presença, ficar, porque ela só ficava bem com a minha presença. No começo começou a dar certo. Eu ficava em pé, em frente à sala dela. Só que depois começou a dar errado. O medo foi aumentando. Se alguém passasse mal perto dela, o medo piorava. Até que a gente descobriu um especialista, um dos melhores de Juiz de Fora. E a gente levou ela à primeira consulta em maio. E ela está em tratamento com ele. E desde a primeira consulta até hoje, ela não deu uma crise de pânico. Mas ocorre alguns picos de ansiedade. Ele olhou para mim, o pai dela, e disse assim: olha, a Maria Fernanda, ela está impossibilitada de frequentar uma sala de aula até que eu dê uma segunda voz. E ele deixou a Maria Fernanda de laudo até dezembro. A Maria não vai na escola, só quando ela sente vontade de ver a turma, os professores. Mas eu tenho que ir junto. Aí eu pergunto para ela: Maria, você não quer ficar 2 horas na escola? Eu vou para casa depois. Não quero. Você me espera aqui, eu só quero ver todo mundo porque eu estou com saudade. Então a Maria, ela tem feito tudo em casa. Estava com aula particular. Tudo, irmãos, tudo. A escola entrou nesse processo conosco. Ela está dentro da lei, ela não está afastada da escola, irmãos, simplesmente pela palavra do médico, não. Ela está afastada dentro da lei. Então ela tem todos os direitos. Então a Maria Fernanda, desde o afastamento dela e do tratamento, quando ela estava dentro da crise de pânico, tinha dias que ela dava 3 crises num dia só, irmãos. E o pior não era só isso, o pior é quando ela acordava pela madrugada dando crise. E a crise dela, irmão Vanusa, não era um negócio de 20, 30 minutos, como a gente vê por aí, as crises de pânico. As crises da Maria eram de 1h30 a quase 2 horas. A última crise que ela deu, que eu peguei ela na escola desesperada, eu achei que ela ia desmaiar nos meus braços quando eu cheguei em casa. Eu fiquei desesperada.